Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vim apresentar finalmente o projeto de leitura. Isso é algo que eu queria fazer há bastante tempo porque eu gosto muito de literaturas africanas, elas fazem parte da minha formação e eu acho que tem tanto conteúdo muito bom sendo produzido pela arte da literatura em diversos países africanos que a gente tem mais é que ler e divulgar esses livros porque são literatura tão boa ou melhor que tantas outras que são super vendidas e que tem tanto espaço no mercado editorial que a gente precisa da atenção, a gente precisa ler essa gente que está escrevendo e é por isso que eu quero que esse canal se torne um veículo de literatura africana, se eu posso dizer assim, porque eu quero ler mais literatura africana e pretendo trazer todas as minhas leituras pra cá pro canal pra fazer essa divulgação. A gente precisa sair da nossa caixinha, né? A gente precisa observar que existem outros países com riquezas culturais e riquezas de todos os tipos que a gente não conhece e acaba deixando pra lá porque a gente lê muita coisa que vem de cima, né? Literatura americana, literatura europeia, que é o que ainda domina as livrarias e o mercado, enfim. Então esse também é um convite pra gente forçar um pouquinho a barra e ir contra a corrente, pra gente ler autores que não são tão falados assim. Qual é a ideia? À medida que eu for lendo os livros de literatura africana, eu venho e faço resenha aqui e coloco numa playlist que vai ficar separada, que é do projeto de leitura Literaturas Africanas. Eu tenho em casa 33 livros de literaturas africanas. Desses 33, eu só li 11. Então eu pretendo falar dos livros que eu for lendo daqui pra frente e não dos que já foram lidos, apesar de que eu já falei sobre alguns dos que foram lidos aqui no canal. Mas, caso alguns dos lidos sejam do interesse de vocês queiram saber um pouquinho mais a fundo sobre eles, vocês deixem aqui nos comentários que aí eu providencio uma resenha especial. Eu vou mostrar então aqui pra vocês hoje só os livros que eu já li, porque os outros 22 livros eu não vou trazer, eu não tenho condições de baixar tudo da estante e botar aqui, o vídeo vai ficar imenso, eu vou só mencionar eles, não vou nem mostrar nem nada, mas eles vão ser mostrados posteriormente, tá? Então assim, como começou minha relação com a literatura africana? Na faculdade, eu estudei literaturas lusófonas, tive umas 3 disciplinas só com literatura escrita em língua portuguesa e ali, obviamente, a gente teve contato com a literatura africana, especialmente com os mais consagrados, Mia Couto, João Melo, Paulina Chiziane, enfim. E nisso eu li algumas obras também que eu não tenho cópia física aqui. As primeiras que eu me lembro foram Sobreviventes da Máquina Colonial Depõe. Eu vou deixar a capa aqui aparecendo porque como eu tenho xerox não vale a pena mostrar. Não sei como é que tá a edição, não sei se tem pra vender, mas é um livro muito bom do Uwayenga Chito e é um livro que se vocês tiverem oportunidade e se depararem com ele, comprem e leiam porque é maravilhoso. Depois, na faculdade também, eu acabei conhecendo o João Melo e eu li alguns contos daqui desse livro que é Filhos da Pátria. E gente, que escritor maravilhoso! Eu li contos aqui que não saem da minha cabeça até hoje. Olha que isso é um fato, assim, notável, porque a minha memória é péssima, mas o João Melo escreve de uma forma muito gostosa de se ler, apesar dos temas super doloridos como pobreza, como falta de condições humanas para se desenvolver, como pobreza e tudo que envolve países colonizados e depois abandonados pelas suas colônias, né, que não dão nenhum tipo de assistência, enfim. É uma escrita deliciosa e eu recomendo a qualquer um. Depois da faculdade eu providenciei o livro físico e isso aqui se acha em sebo tranquilamente. Depois foi a vez de eu conhecer a Chimamanda, já fora da faculdade. E aí eu li dela o discurso, né, Sejamos Todos Feministas, que é um livro bem curtinho e é um discurso que todo mundo precisa ler para se falar sobre a importância de ser feminista tanto para homens quanto para mulheres. Já na categoria ficção, com a Chimamanda, o meu primeiro contato com ela foi através do romance Americana. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu imagino que sim, senão não teria esse H no final. Que é um livro em que a protagonista é uma moça nigeriana que vai trabalhar e estudar nos Estados Unidos, assim
assim que pode, assim que se vê livre, né, das coisas que prendiam ela ali no país. E a gente vai acompanhar a trajetória dela, se adaptando ou não, né, sofrendo tudo que sofre um imigrante, ainda mais um imigrante nigeriano, né. E é muito legal acompanhar essa vida dessa personagem e ver como ela cresce à medida que passa o tempo, ver como ela muda as percepções dela sobre o país dela e também sobre o país que ela tá. Enfim, é um livraço, é meio gordinho, mas vale muito a pena. A escrita da Chimamanda é deliciosa e foi um primeiro contato, assim, com a ficção excelente. Depois, quando eu me livrei do mestrado, eu consegui ler algumas coisas que eu queria ler há muito tempo, e uma delas foi uma leitura que eu vi passar na faculdade, mas acabei não lendo, que foi o Niquete, da Paulina Chiziane. Essa é uma escritora moçambicana. Eu não conheço outras obras da Paulina, mas eu acho que ela deve ter sim. É uma autora que tem bastante reconhecimento já, e tem muita entrevista dela na internet, caso vocês queiram ver. E aqui a gente vai ter uma história de poligamia. É uma mulher tentando lidar com o fato de que a sociedade ali na volta dela e o marido dela é poligâmico. Até então ela era católica, vivia naquela situação monogâmica com o marido dela, mas só que ela descobre que na real o marido dela não é monogâmico e tem outras famílias por aí afora. E ela tem que lidar com isso, lidar com essas esposas. É um livro muito sensível, a escrita é muito gostosa também. Recomendo muito a leitura de Paulina Chiziane. Depois eu li Os Pescadores, do Chigozie Obioma, que é um autor bem jovenzinho. Acho que é um livro quase que de estreia esse aqui, se não for o próprio de estreia. É um romance muito delicado também, vai tratar da cultura ali, da região dele, de uma tribo que agora não me lembro o nome, mas eu lembrava de deixar aqui aparecendo. E também é um livro sensível, é um livro gostoso de ler, e é um livro que vai trazer muito da cultura do país e não tem jeito, não se escapa disso. A gente vai acompanhar a trajetória de uns meninos, uns irmãos na sua família ali, com algumas perdas, com algumas lutas, algumas batalhas que eles têm que travar. Eu não quero contar muito da história, mas é um livro muito bom, muito bem escrito, e eu também recomendo bastante. Depois eu comecei a me aventurar pelo Mia Couto, já tinha alguns livros dele aqui em casa. Eu li o livro de contos Vozes Anoitecidas, sobre o qual eu já falei aqui no canal, e por isso eu vou deixar o card e não vou me estender muito. O Mia sabe escrever e escreve histórias muito boas, parece que ele tá contando assim pra gente na sala de casa. Também li dele o primeiro de uma trilogia. A trilogia se chama As Areias do Imperador, e o primeiro volume é Mulheres de Cinzas, e eu adorei, adorei, adorei. É uma história muito cativante e é muito bom ler um romance que é um texto mais extenso do Mia. A gente pode se deliciar com toda a escrita dele, que é super, mega, ultra poética e sensível, né? Eu ainda não tenho os outros volumes, mas pretendo providenciar em breve. Mas eu já tenho outros livros do Mia pra ler, então antes de eu ler esses eu não vou comprar a continuação. Vamos economizar, né? Da Chimamanda também li Hibisco Roxo, maravilhoso, romanção, meu preferido até agora. E já tem resenha sobre ele aqui no canal, eu vou deixar nos cards, vocês por favor assistam, porque é um livro que merece ser lido. Ano passado também eu li O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed, que é uma escritora da Somália e também, nossa, uma das melhores leituras do ano passado. Que história e que narrativa. Conheçam porque vale muito a pena. Também li da Chimamanda no passado, No Seu Pescoço, que é um livro de contos dela, que foi lançado no passado aqui, se não estou enganada. Não decepciona, é uma escrita gostosa, os temas são pesados, exigem da gente uma pausa entre um conto e outro, pelo menos eu senti assim. Não tenho que falar muito porque Chimamanda é rainha de tudo, e ela é uma mulher maravilhosa. E essa mulher maravilhosa indicou pra tag, fez a curadoria da tag do mês de outubro de 2017 e indicou As Alegrias da Maternidade, da Buchi Mecheta, que é uma escritora nigeriana. Então foi muito bom conhecer isso aqui, porque é como se fosse a base da Chimamanda, foi uma das escritoras que influenciou muito a escrita dela, e essas Alegrias da Maternidade é uma coisa muito irônica, né? A Chimamanda é uma escritora que problematiza muito o papel da mulher, e especialmente a maternidade, e aqui a gente também vai ter isso, só que de uma forma diferente. Aqui a mulher vai passar por todos os papéis que se esperam dela e não vai ser muito legal. Mas o livro é escrito com maestria, assim, é uma coisa encantadora, e esse ano ele vai ser lançado aqui no Brasil por uma editora, então vocês fiquem tranquilos que não vão ser só os assinantes da tag que vão ter acesso a esse livro. Mostrei então os que eu já li, né, que estão aqui, e agora eu vou falar um pouquinho dos livros que eu ainda não li e que eu tenho na estante. Na verdade eu vou só mencionar o título e o autor rapidinho, porque são vários títulos, são várias obras, e assim eu acho que fica mais dinâmico esse vídeo. Então, de acordo com o meu caderninho da Frida Kahlo, onde eu anoto todas as minhas leituras, a lista que eu fiz aqui contém as seguintes obras: O Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordimer, que é uma escritora sul-africana; Histórias Abençonhadas, do Mia Couto; Terra Sonâmbula, Mia Couto; O Fio das Miçangas, também do Mia; Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra; Os Transparentes e Bom Dia Camaradas, do Onjak;
Infância, Verão e Juventude, do Coetzee, que também é sul-africano. Barroco Tropical, do angolano Agualusa. Infiel, da Ayaan Hirsi Ali. Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Sob o Olhar do Leão, da Maasa Mengiste. Contornos do Dia que Vem Vindo, da Leonora Miano. Luigi, Pepetela. Açul, o Sombreiro, também do Pepetela, que é um escritor angolano. Quantas Madrugadas Tem a Noite, do Anjak, que eu já falei aqui. A Última Tragédia, do Abdoulaye Sylla, que é um escritor guineense. E Aqui Estão os Sonhadores, da Mbola Mbui, que é uma escritora camaronesa. Então são esses livros que faltam ler aqui, e são esses que eu pretendo ir trazendo aos pouquinhos à medida que eu for dando conta deles. Se gostou desse vídeo, deixa um joinha para ajudar na divulgação, comenta aqui embaixo se quer resenha de algum desses livros que eu mostrei agora nesse vídeo, se inscreva no canal se for novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo da série